graça e paz e alegria no coração. Quando o pastor Michel pediu que eu falasse sobre disciplina na igreja, pensei, mas quanto tempo que ninguém me pede este assunto. E a razão que não se pede falar sobre a disciplina, porque a gente não gosta de disciplina. E por ser um tema que a gente não gosta, a gente não pede. Mas como ele tem muita coragem, ele pediu que eu falasse sobre esse tema. E é um tema bastante abrangente. Interessantemente, disciplina na igreja tem que responder a várias perguntas. Por exemplo, fulano de tal pode ser membro dessa igreja? A questão de excluir ou incluir uma pessoa na igreja faz parte da disciplina da igreja. Outra pergunta: como é que nós julgamos pecadores como indignos quando nós sabemos que nós somos indignos de fazer parte da família de Deus? Então, como que nós vamos tratar desse tema? Portanto, nesta noite, a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas, deixar os outros para os irmãos chegar lá no céu e perguntar ao apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e João, e se eles não têm a resposta, falar com Jesus. Ele com certeza vai poder esclarecer esse tema tão interessante e difícil de responder. Há 3 tipos de disciplina na igreja. Eu dividi no primeiro tipo, disciplina rigoroso. Nós temos uma ilustração desse tipo de disciplina no caso de Finéias. Os irmãos que querem ver nas suas Bíblias depois, não vamos ter tempo para ver todos os textos, em Números capítulo 25. Temos a história de Finéias, pecado de Israel. Ele entra na tenda e com uma lança, passa a lança pelos corações de mulher e o homem adulterando. Isso se chama disciplina rigoroso. Espero que ninguém disciplina a sua igreja desse jeito. Número 2, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Naquele texto, Paulo escreve que se alguém profanar, essa é a palavra no original, desacralizar o templo de Deus, que não é este prédio, mas as pessoas que fazem parte do templo, pedras vivas, se alguém profanar esse templo, Deus o profanará ou destruirá, porque um templo profanado não serve para abrigar a presença de Deus. O judeu sabia disso muito melhor do que nós. Se o templo fosse adentrado, por exemplo, por um rei do Egito que quis entrar no templo de Jerusalém, então o templo não serviria mais. Tinha que manter a sua pureza e sua santidade. Agora temos disciplina relaxada. Disciplina relaxada é esse tipo que o pai não diz nada quando o filho faz alguma coisa errada, quando ele mente. E a mesma coisa na igreja. A igreja externa se torna apenas lugar onde filhos de Deus, supostamente, escutam outro filho de Deus falar para eles. Mas ele não
pensa em absolutamente nada que provocaria uma ira da parte de Deus e, portanto, ira da própria igreja, suficiente para discipliná-lo. Essa disciplina relaxada. E tem um bom número de pais no Brasil que deixam seus filhos fazer o que eles quiserem. E há muitas igrejas que não confrontam pecadores, deixam eles fazer o que quiserem. E fica nas mãos de Deus. Terceiro, uma disciplina bíblica. A importância da disciplina deve ser muito clara. Porque se não há disciplina, então não há diferença entre a família de Deus e a família do diabo. Como eles convivem no mundo, no mesmo mundo, deixar de disciplinar, deixar de aplicar disciplina bíblica na igreja, significa que a igreja vai se transformar numa igreja semelhante à igreja católica. A igreja católica é uma igreja que deixa a disciplina genuína, mais séria, para o futuro. Diz quem somos nós para disciplinar os nossos membros. Portanto, batiza a criança, ela se torna membro da igreja, aliás, não é membro, mas se torna componente, uma pessoa abrigada pela igreja, vive como ele quiser, mente, deixa de pagar suas contas, pode até matar, e lá no presídio, quando tem pessoas assassinos, tem pessoas católicas que não foram disciplinadas. Em outras palavras, não há quase nada que se pode fazer. E se a igreja ainda crê no purgatório, e não tenho assim uma clara definição, porque antigamente era muito comum imaginar que a disciplina da igreja ocorreria no purgatório. Então, uma pessoa que era cristão e que não mostrou sinais de vida em Cristo, então ele seria purificado no purgatório, por isso que ele se chama purgatório. Eu estive em Roma em 1962 e eu não esqueço de ir para a escada de Pilatos. A escada de Pilatos tinha uma placa que dizia o seguinte: quem subir esta escada de joelho, demoraria uns 20 segundos, ganha 3.000 anos de indulgência. Quer dizer, vai cortar 3.000 anos de fogo no purgatório, por ele se tornar um penitente subindo essa escada de joelhos. Antigamente, a Igreja Católica era muito mais rigorosa na sua disciplina, mas como todo mundo é católico, ou pelo menos era católico, agora muita gente está saindo da Igreja Católica, a ideia de disciplina realmente quase desapareceu. Disciplina agora se aplica nas igrejas batistas que eu conheço, por um pecado ou dois e quase nada mais. Pecado de adultério, e às vezes nem esse pecado é disciplinado, e pecado de homicídio. Em outras palavras, são os pecados mais graves que a igreja acha que deveria excluir o indivíduo até ele se arrepender. No fim, se o relógio não nos parar antes,
eu queria falar sobre como a igreja primitiva, digamos, do século III, por exemplo, disciplinava os membros. Mas como talvez nem chegamos até lá, eu vou dizer agora mais ou menos como se disciplinava uma pessoa adúltera, pessoa que cometeu adultério. Eles tinham 4 estágios de disciplina. E eles chamavam desses estágios em relação ao próprio templo. Então, durante uns 15 anos, a pessoa ficava fora da igreja. Era muito sério esse pecado. Depois ele passa um período, não lembro agora exatamente quanto tempo, eu acho que está aqui. Eles são chamados pranteadores, e que eles ficam fora da igreja. Depois os ouvintes podem entrar no vestíbulo da igreja. E depois eles vão ficar lá uns 2 anos, 5 anos, como ouvinte. Então ele pode ouvir lá, mas ele não pode entrar. Depois os ajoelhados entram na nave. E os assistentes são as pessoas em plena comunhão com os irmãos aqui esta noite. Imagina se as igrejas fizessem isso em nosso tempo. Teria pouca gente na igreja. Porque a própria Bíblia prediz que nos tempos finais o avanço da maldade será muito notável. Em outras palavras, a liberdade, o que nós reconhecemos, o fato que pecado já foi pago na cruz. E que uma pessoa dizendo, estou arrependido, se o pecado for conhecido, e se o pecado não for conhecido, ele só fala com Deus e confessa para ele, 1 João 9, ele acredita claramente que Cristo purificou de todos os pecados e ele então está totalmente livre de qualquer punição, qualquer castigo, qualquer exclusão por causa do seu deslize. O que eu queria apresentar nesta noite, portanto, é uma outra visão da disciplina na igreja. Pelo menos para mim me parece um pouco distinto. Porque o propósito da disciplina, como o propósito em qualquer família que quer filhos que vão agradar a Deus e agradar aos pais, é tratar esses filhos de um certo modo chamado disciplina. A palavra grega paideia. Paideia quer dizer uma pessoa, uma criança que é criada na paideia do Senhor, é uma pessoa que toma pecado a sério. E esse tomar requer ou castigo, ou perdão, ou qualquer outra maneira que a Bíblia mesmo sugere que deve ser aplicado. Portanto, esta noite a gente vai tentar, eu sei que é muito pouco tempo para pensar e os irmãos fazendo suas perguntas sobre realmente se estamos pensando corretamente com essa disciplina. Lembra que o pastor, segundo a Bíblia, tem que ser uma pessoa que governa bem sua casa. E, portanto,
E a pergunta que se faz no texto lá de 1 Timóteo é: se ele não governa bem sua própria casa, se ele não tem seus filhos e esposa em boa relação com ele, como cabeça da igreja, como que ele vai liderar a igreja? E a resposta é: ele não vai liderar a igreja. Ele não vai ter competência para liderar se ele não souber criar seus próprios filhos na paideia do Senhor. Vamos então, 10 razões para disciplinar, qual é o propósito da disciplina. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria que nós orássemos. Os irmãos todos aqui oraram hoje ou não? Tem alguns que não oraram. Não precisa levantar a mão. Se está envergonhado, precisa de disciplina interior. Mas vamos orar. Vamos pedir que Deus realmente fale conosco esta noite. Este assunto não é de nenhum interesse para os chamados irmãos leigos. Eu não concordo com essa palavra leigo, não tem leigo na palavra de Deus. Todos somos sacerdotes do templo do Senhor. Nesse sacerdócio, há certas regras que precisam ser observadas. Eu gostaria muito que nós orássemos então agora, pedindo que Deus protege nossa mente de chegar a conclusões erradas. Pode ser? Os irmãos concordariam com essa oração, né? Oh Deus Pai, Tu és aquele que nos legou, passou para nós o imenso privilégio de fazer parte de Tua família. E já nos diz, já de antemão, que nós precisamos de disciplina. E rogamos que nesta noite Tu nos protejas, que Tu guardes nossas mentes e corações de qualquer interpretação errada, qualquer aplicação falsa, e que Deus seja de fato glorificado nas suas igrejas aqui representadas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. O propósito, 10 razões bíblicas para disciplinar. Primeiro, número 1, principal razão, produzir santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, o processo de viver e buscar santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há purgatório, não. É simplesmente não verá o Senhor. Número 2, para manter a paz. Irmãos brigam, irmãos erram. Eu conheci um casal, um irmão que emprestou seu talão de cheque para um outro irmão da igreja, lá em São Paulo. O que ele fez? Gastou tanto dinheiro que a pessoa que emprestou o talão teve que vender sua casa para saldar as dívidas. Meus irmãos, imagina o atrito que vai seguir um ato desse. Número 3. Igreja sem disciplina não pode crescer, porque é permitir que a erva daninha venha sufocar a semente boa. Então, dentro da igreja, tudo dá. Se não há diferença entre mundano e cristão,
então a igreja não vai crescer. Todo mundo vai dizer, bem, se a igreja é igual ao mundo, eu vou ficar no mundo. Número 4, vindicar a honra de Jesus. Irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo tem que agir do jeito que o dono do corpo. Quem vive naquele corpo é Cristo. Se ele vive nesse corpo e o corpo está fazendo coisas bem claramente errados, obviamente haveria necessidade de disciplina. Se os irmãos querem ler sobre o assunto, é 1 Coríntios capítulo 6, lá para o versículo 13, 14, onde diz a pessoa que se prostitui, por exemplo, deve se desligar de Cristo, porque como que Cristo poderia ser envolvido com a prostituta e assim por diante. Esse tipo de argumento é bem notável. E número 5. Evitar que outros pequem da mesma maneira que é o pecado que está sendo disciplinado e confrontado. E o texto é muito claro, específico. Quando o presbítero peca, ele deve ser repreendido publicamente. Por quê? Os outros vão temer e vão corrigir-se ou se desaparecerem da igreja, porque realmente não são de Cristo. Houve um caso na América, em Tulsa, Oklahoma, muito estranho. Eu ainda não estou sabendo como engolir um caso de disciplina da igreja como essa. Uma certa senhora chamada Mariana adulterou com o próprio prefeito da cidade. A igreja a disciplinou, pediu que ela viesse e confessasse. Ela recusou e depois ela foi advertida pelos líderes, os anciãos, os presbíteros da igreja, que eles leriam a sua expulsão da igreja por falta de arrependimento. Em vez dela ser julgada pela igreja, ela julgou a igreja e processou a igreja num tribunal secular. O tribunal multou a igreja por $390 mil. 6 vezes a entrada anual daquela pequena igreja, uma pequena vila, perto de Tulsa, no Oklahoma. Em outras palavras, foi uma decisão para fechar a igreja. A igreja não tinha nenhuma possibilidade de pagar uma multa dessa, quando estava apenas seguindo as regras bíblicas. Mas como esse mundo não aceita aplicar regras bíblicas, uma pessoa pode processar a igreja e a igreja sofrer os danos. Número 6. Evitar a ira de Deus, que é prometida como ser aplicada por Deus sobre a igreja. Isso nós encontramos no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Lá a igreja de Pérgamo é ameaçada de Deus aplicar seu castigo para a própria igreja se ela não se arrependesse. Portanto, nós temos esse elemento também, o fato que se a própria igreja não disciplina, então Deus entra na cena para aplicar sua disciplina. Número 7. Para produzir arrependimento. Esse texto que nós lemos esta noite, se ler um pouquinho mais, vai descobrir
que a grande esperança de confrontar qualquer pecador da igreja deve produzir arrependimento. Essa é a razão, o propósito desse confronto. Para que a pessoa possa, como diz o texto que nós lemos, ganhar seu irmão. Mateus 18, versículos 15 a 18. Número 8. Criar responsabilidade antes de ficar muito tarde. Um dos textos mais sérios na palavra de Deus é Mateus 7, Sermão do Monte, onde Jesus descreve o juízo final, quando várias pessoas, aliás, muitas pessoas, diz o texto, dirão: nós não te chamamos Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, é verdade que expulsaram, e que nós fizemos muitos milagres em teu nome, e eu direi, palavra de Jesus, afastem-se de mim, vocês que não abandonaram a iniquidade. Em outras palavras, se eles tivessem sido confrontados antes, eles poderiam ter escapado desse juízo final. Portanto, a razão da disciplina é para advertir os santos da igreja que, se eles não mudarem de comportamento, eles também vão ser incluídos naqueles que são julgados em Mateus 7, 23 a 25. E, finalmente, porque diz esse número 9, a igreja não vai cumprir sua missão se ela não disciplinar os seus membros. Qualquer filho sem disciplina se torna filho de rua. A minha filha Helena trabalhou 8 anos com meninos de rua. Eu vou dizer que ela ficou muito desapontado, decepcionado e triste com aquelas crianças totalmente indisciplinadas. Eles não vão ser cidadão nenhum, não vão trazer nenhuma vantagem para o Brasil, eles vão continuar roubando ou ficar na prisão, enquanto eles aumentam a gravidade dos seus crimes. Eu dirigi o carro em que Helena arranjou um lugar para caveira, para ser recuperado, mas ele não queria recuperação, ele fugiu no dia seguinte. Ele tinha matado 14 pessoas e matou mais um e fugiu e provavelmente está morto hoje. Portanto, queridos irmãos, cuidado, disciplina significa criança de rua. Se nós não tivermos um plano para ajudar os membros da igreja a se tornarem membros genuínos de Deus, a situação é perigosa. Uma definição de disciplina: todos os meios pelos quais a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para edificação e crescimento numérico e espiritual. Alguns casos de disciplina. Começa com uma habilidade de distinguir entre disciplina positiva, é simplesmente uma divisão que a gente criou na minha própria cabeça. Positiva é todo tipo de ensino na igreja, é disciplina. Tal como nós falamos de uma matéria na faculdade, que é uma disciplina.
Em outras palavras, para a gente passar essa matéria, a gente tem que se disciplinar e cumprir as exigências daquele curso. Positiva e disciplina negativa, que inclui um tipo de castigo, um tipo de restrição. Portanto, na igreja nós temos, domingo após domingo, na escola bíblica dominical, nos livros que a gente leva para a gente ler, estudos bíblicos de todo tipo de ministério, é o que chama de disciplina positiva. Se os irmãos puderem explicar para mim, depois desta aula, o que é disciplina, os irmãos já foram disciplinados mais um pouquinho. Essa é a ideia de disciplina positiva. E toda a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, foi escrita e inspirada para essa finalidade, para ensinar a cada pessoa o verdadeiro conteúdo de Colossenses 1, 28. O que diz esse versículo? Nós o anunciamos a Cristo, advertindo todo homem, disciplina da advertência, cuidado, porque ali tem perigo de um acidente. Ou como se diz, pregar como galinha come milho. Vocês vão ver, a galinha pega um aqui, pega outro ali, passa por cima de três e pega isso e vai pulando
e não fala em muitas coisas que a Bíblia fala. Portanto, a pessoa fica ignorante. É como se a gente soubesse algumas leis para guardar, sendo brasileiros, e os restos das leis esquecer. E de repente vem a polícia bater na porta e você vai ter que responder lá no tribunal. Essa maneira que o próprio Estado disciplina os seus membros. Mas a Igreja de Cristo não usa mais chicote, como no caso de Paulo na sinagoga. Você não lembra quantas vezes ele passou, porque ele estava em desacordo com o ensinamento da sinagoga judaica. Então, Paulo encomendou a palavra de graça de Deus, a oração de Jesus para guardar, proteger e não perder nenhum dos seus discípulos. João 17, versículo 12, a não ser Judas, filho da perdição, ensinando todo homem, advertindo todo homem, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Preparar líderes para ensinar outros, Hebreus 5, 12. Exortação. Exortação é a palavra que descreve o próprio trabalho do Espírito Santo. Ele é o Parakletos. Parakletos ou Paraklesis, em grego, significa encorajar, exortar, dar empurradas. E o trabalho de exortação, que também é um dom, segundo Romanos capítulo 12, é justamente fazer com que cada membro da igreja saiba o que Deus espera dele. Tal como meus 5 filhos sabiam, antes de eles irem para a faculdade, o que era esperado deles durante todos esses anos de formação. Eu já contei, talvez aqui nessa igreja, como meu pai colocou um chicote atrás da porta, lá da cozinha, lá na Bolívia, onde eu fui criado. Nós somos filhos de missionários. Diz, nessa casa nunca vai se mentir. E todo mundo olhando para o chicote diz, exatamente, não vai mentir não. Nesta casa ninguém vai falar para a mamãe sem respeito. Está entendido? Sim, papai, é muito bem entendido. Quer dizer, a ameaça daquele chicote, que nunca usou, nunca vi ele aplicar isso, porque é chicote de cavalo, não era de criança, mas funcionava perfeitamente para criar um chamado temor do Senhor. Nesta casa nunca vai se falar um palavrão sequer. Na Bolívia se falava muito palavrão, muito. E nós que brincávamos com essas crianças na rua, nós sabíamos que nós somos diferentes, nós não podemos falar nenhuma dessas palavras. Eu nunca, que eu lembro, falei, e Deus me salvou desse instrumento de tortura. Não, papai era bem disciplinado e disciplinador. Exortação, apelos, ameaças, advertência, tudo faz parte da disciplina da igreja. Tem outra palavra mais forte no Novo Testamento que aparece 11 vezes. É a palavra admoestar. Nós não usamos essa palavra, não é uma palavra comum em português. É a palavra advertir. Se meu filho traz para casa uma pessoa fumando, eu vou agora advertir. Cuidado, filho. Talvez esta amizade, eu não sei que qualidade de pessoa ele é, mas só o fato que ele está fumando já indica que ele vai ficar viciado
ele vai querer que você também fume. Ou se uma pessoa, ele traga lá no bolso uma garrafinha de whisky ou de chops, alguma coisa assim, cuidado, filho. Os irmãos entendem que nossas amizades podem criar perigos na área de disciplina. O meu distante primo, removido pelo menos 5 vezes, o Charlie Shedd escreveu um livro em que ele fez algumas promessas para seu filho. Acho que foi Felipe. Ele tinha 5 rapazes e uma moça, 6 filhos. Pastor também. Ele colocou no seu livro que ele prometeu ao seu filho, quando ele nasceu, que quando ele tinha uma idade, vamos dizer 15 anos, ele nunca mais implicaria com ele sobre as tarefas da escola. Se eu não conseguir ensiná-lo até 15 anos, que essas tarefas são muito importantes você fazer, então eu falhei. Quando você chega a 16 anos, se você começa a ter amizades que eu não concordaria de forma alguma, eu vou admitir que eu nunca vou mais falar, criticar, denunciar suas amizades. Porque se você não aprendeu até 16 anos, quando você tem 17, se você não chega em casa, no horário, que mamãe não fica preocupada onde que está você, eu falhei completamente, eu nunca mais vou falar. E quando você chega a 18 anos, eu vou pagar metade do seu carro, nunca vou pagar carro todo. Eu vou pagar metade da sua multa, você vai pagar a outra metade, ou não vai dirigir. Em outras palavras, o que ele está se comprometendo a fazer a parte dele na disciplina daqueles filhos. E parece que deu certo, porque ele escreveu sobre o assunto. Agora venhamos, algumas das advertências bíblicas são bem interessantes. Os irmãos podem notar como a advertência é trabalho de pastor e trabalho dos membros mutuamente. Primeiro texto. Eu admoesto vocês como pai, como filhos amados, para que sejam imitadores do próprio apóstolo. Admoesto com lágrimas a cada um. Atos 20, versículo 31. É absolutamente necessário, naquele texto que nós citamos em Colossenses 1, 28, necessária para produzir perfeição, maturidade. Depois de 2 admoestações, deve-se evitar qualquer indivíduo que não muda. É outra disciplina. Você agora isola ele da comunhão da igreja. Isso é em Tito 3:10. Trabalho do guia, são a palavra que pastoreia e admoesta vocês. 1 Tessalonicenses 5:12. Trabalho do pai, criar na disciplina e admoestação de Deus. Os irmãos têm essa responsabilidade, devem avisar os insubmissos. Tem gente na igreja Tessalônica, e tem igrejas hoje, tem pessoas que têm dureza de coração. Você fala para eles, e eu não vou mudar, não. Eu vou fazer o que eu quero. O problema é que ele está em perigo de não somente levar ele, como também sua família, ao inferno. Portanto, a palavra de Deus dá muita atenção à admoestação. A admoestação de advertir que se você dirige desse jeito, você vai ter um acidente.
Se você não cuida, você vai ficar doente, e assim por diante. Você diz que tem certas leis que a gente tem que obedecer. Repreensão. Essa palavra mais forte ainda. Temos a palavra exortação, o apelo. Romanos 12, primeiro versículo. E o apelo para vocês para entregar seus corpos, sacrifício vivo, santo e agradável. Depois ele vai para esta palavra admoestar, ou advertir. Depois ele usa a palavra de convencer, ou trazer convicção. É uma palavra mais forte ainda, que também se traduz em nossas Bíblias como a palavra repreender. E agora pode ser repreender privativamente, pode ser repreender publicamente. E essa repreensão deveria ajudar a pessoa a caminhar mais certo. Quando o irmão pecar, vai lá, chamar a atenção dele, Mateus 18, 15 em diante. O Espírito repreende pela voz de profetas, 1 Coríntios 14, 15, Apocalipse 3, 19. Rapidinho. Interessante, pastor Michel não disse quando eu tenho que parar. Se os irmãos acharem que já falei demais, eu vou saber já. Que eu ver os olhos fechando. Primeiro, quem disciplina é Deus. Lembra o caso da Ananias e Safira? Não foi Pedro que matou esse casal. Foi Deus. Eles morreram milagrosamente. Por uma simples mentira. Se eles tivessem sido advertidos antes, provavelmente eles não teriam morrido. Portanto, para não morrer, é muito bom ouvir repreensão. Outro texto, os irmãos lembram, o texto da ceia do Senhor, que muitos estão doentes e alguns dormem. Dormem lá significa no cemitério. Em outras palavras, estão mortos. Por que eles estavam mortos? Por falta de discernir o corpo de Cristo. Não o pão que estão comendo, mas a maneira que estão tratando os outros irmãos mais pobres da igreja, que não podiam chegar na hora do culto. E então eles comeram tudo naquela festa em que eles até se embriagaram. Comendo tudo, não deixavam nada para os escravos que trabalhavam mais tarde e chegaram depois. E Paulo realmente dá uma repreensão muito forte naquele texto, usando essa palavra discernir o corpo. Discernir o corpo. O texto de Atos, capítulo 8, interessante. Aquele Simão mago, coitado. Aquele irmão não entendeu nada, né? Ele tenta comprar o Espírito Santo. Você já pensou? Chegou o pastor Michel, eu vou dar R$100 se o senhor passar para mim o dom do Espírito. E Pedro ficou indignado e falou para ele que ele estava na raiz da amargura. Muito forte. Temos vários textos em que Satanás está envolvido na disciplina. Os irmãos lembram? Entrega-se indivíduo, 1 Coríntios 5, a Satanás. Para quê? Para destruição da carne. Eu nunca sei, se eu visito alguém no hospital, se está lá porque Satanás o levou, ou se Deus mandou.
Nós não sabemos. Paulo, por exemplo, tem problema, espinho na carne, foi uma disciplina divina, mas foi um mensageiro de Satanás. É uma disciplina preventiva. Temos vários tipos de disciplina nesse sentido, né? Preventiva e uma disciplina após o pecado. Mas isso para não pecar, Paulo teve o espinho na carne. E ele pediu que Deus aceitasse o fato que ele já sabia que ele não podia se orgulhar, mas Deus diz, você vai se orgulhar mesmo assim. Então, o espinho fica. Ele não atendeu essa oração. Irmãos, pode ser que você está sofrendo alguma dor, algum problema, algum espinho na sua vida. Não esqueçam que Deus usa espinhos para nos disciplinar. Ou ele usa Satanás, como no caso aquele incestuoso. Coitado, ele sofreu. Pedro sofreu com Satanás. Lembra que ele pediu, segundo Lucas 22, versículo 31, Satanás pediu peneirar os discípulos, mas ele orou especificamente por Pedro, porque Pedro estava tão cheio de si, diz, eu nunca te negarei, diz essa mesma noite, 3 vezes. E quando ele negou, a disciplina foi tão forte, que a palavra que se usa lá foi que ele chorou amargamente. Daí para frente, eu acredito que Pedro ficou muito mais mole diante de Deus e não aquele segurança que eu sou o melhor servo de Deus desse grupo todo, eu sou o melhor. Depois vai pensar que foi pior. Interessante, todos os 4 evangelhos contam a história para que ninguém deixe de notar a importância da disciplina de Deus na vida, de Satanás, na vida de Pedro. Então nós temos a disciplina de si mesmo. Timóteo, tome cuidado de ti mesmo. Porque desse jeito você vai salvar a si mesmo e vai salvar também aos seus ouvintes. Irmãos, autodisciplina é fundamental na vida cristã. É fruto do Espírito. Esse último fruto do Espírito, dos 9, é justamente autocontrole. Esse fato de a gente sempre estar consigo e sempre estar criando hábitos, e esses hábitos devem segurá-lo para glorificar a Deus ou não, segundo Ele quer. Disciplina da igreja, temos o caso de Mateus 18, 15. No discipulado, na videira, o ramo que não produz fruto, Deus corta. Outro dia estive em Niterói, alguém colocou na minha mão um livro sobre os desigrejados no Brasil. Eu já sabia que havia muitos, porque nós começamos uma igreja em São Paulo, e logo encontramos várias pessoas, já foi crente. Ontem já encontramos um ex-diácono de uma igreja batista do Rio, veio para a nossa cidade, São Paulo, e quando nós convidamos ele a fazer parte da nossa igreja, estávamos começando, disse, não, eu não quero não. Mas por quê? É que agora eu sou ancião mormon. Em outras palavras, ele fez um pulo do alto categoria de diácono para um mais alto no mormonismo. Foi muito complicado. Quem deve ser disciplinado? Todo mundo.
Todo mundo, irmãos. Só que alguns aceitam a disciplina e produzem obras de santidade que glorificam a Deus. Resultado, é uma igreja pacífica, uma igreja que, quando há um caso mais sério de disciplina, não se divide com os parentes dizendo, isso foi errado disciplinar fulano, quando biblicamente era necessário. Esses casos ocorrem muito, irmãos. E outros casos que a gente não faz nada, deixa a coisa passar. Então a igreja vai definindo. E, como diz o livro de Apocalipse, o Senhor do templo vem tirar castiçal de lá. Portanto, amados irmãos, fiquem gratos pela disciplina do Senhor. Procurem a disciplina da igreja. Faça como meu irmão mais velho fez com meu pai. Diz, me bate, pai, porque eu sei que Deus tem mão maior. Eu não quero ser disciplinado por Deus. E assim por diante. Deus é muito bom para nós ajudar a buscar com sinceridade a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O Pai, se conosco nesta noite em que estaremos pensando sobre o tema, talvez discordando um ponto ou outro, mas diante de Tua Palavra reconhecemos, Senhor, que todos nós precisamos de disciplina. Precisamos saber quais são as regras, quais são as coisas que precisamos aprender como discípulos de Cristo, de tudo que Ele ensinou e onde passou de lado e nós não percebemos que estávamos errando. Abençoa-nos, portanto, querido Deus, e faz com que nós e nossos vizinhos e colegas de trabalho e escola possam reconhecer que nossas vidas realmente são imitações de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.